Bem-vindos ao capítulo 3, a primeira parte do Loudon. Neste capítulo 3 vamos falar de sistemas de informação e a sua relação com as organizações e a estratégia dessas organizações. Portanto, o foco neste capítulo são as organizações. O capítulo tem vários objetivos, como, por exemplo, perceber quais são as características das organizações que são importantes para utilizarmos sistemas de informação, explicar o modelo das forças competitivas de Porter, que tem a ver com a estratégia que depois, por sua vez, também implica os sistemas de informação, o papel da organização nas redes de valor e nas cadeias de valor, como é que os sistemas de informação podem ser utilizados para criar competências core, portanto, centrais, nucleares das organizações e outro tipo de estratégias e desafios que existem na utilização dos sistemas de informação para fins estratégicos nas organizações. Estes são os grandes objetivos deste capítulo, que vamos agora começar a detalhar. Começamos o capítulo, aliás, o capítulo começa com um caso de estudo muito interessante da Sears, que tem a ver como é que a Sears utiliza a tecnologia para, neste caso de estudo, tem um problema que tem a ver com o brand, portanto, a imagem ou a marca da Sears está em decadência, a sua competição que é muito forte e os custos da tecnologia que são muito elevados. Portanto, e a solução que a Sears encontrou, baseada em tecnologias, foi fazer mining, ou se quisermos, processar grandes quantidades de dados sobre os seus clientes para melhorar a relação com os seus clientes, redesenhar as lojas e implementar programas de relação com os clientes, como, por exemplo, promoções. Aconselho-lhes, mais uma vez, que leiam o caso de estudo, que é muito interessante. Sobre as organizações. Bem, as organizações e as tecnologias de informação, existe aqui uma relação bionívoca, ou nos dois sentidos, entre tecnologias e organizações, entre os sistemas de informação, se quisermos, é o meio termo entre estes dois conceitos. Essa relação é influenciada por várias características, tem a ver com a estrutura das organizações, processos de negócio, com a cultura política, etc. Há algumas destas que vamos ver agora de seguida. Portanto, esta relação é nos dois sentidos, é importante perceber isso, porque existe muita tendência, nomeadamente a ter um passado, um background, conhecimentos mais tecnológicos, de tentar imaginar que a organização é suportada pela tecnologia, mas não é, e que a tecnologia implementa aquilo que a organização precisa, mas não é necessariamente assim, porque a tecnologia pode impedir ou sugerir que a organização implemente determinado tipo de sistemas de informação para alterar a sua estratégia, por exemplo, não é? Então é preciso começar por perceber o que é uma organização. Uma organização é uma estrutura legal, social, como já vimos, que utiliza processos de negócio para criar e depois fornecer aos seus clientes produtos ou serviços. É muito importante esta componente social das organizações, porque as organizações são compostas por pessoas e, mais do que por processos, são as pessoas que executam as atividades desses processos e são essas pessoas que, como já vamos ver de seguida, têm um papel importantíssimo nos sistemas de informação. Depois, antes de entrarmos mais em pormenor no papel das pessoas nas organizações, não é só as pessoas, também temos, por exemplo, a estrutura hierárquica, existe a gestão de topo, a administração, os diretores, a gestão intermédia, os departamentos, as pessoas que produzem realmente os produtos e serviços que a organização presta, mas também existem princípios de eficiência, porque as organizações, especialmente as privadas, têm como objetivo o lucro, portanto isso significa a diferença entre as vendas e os custos, sempre com uma perspectiva de reduzir os custos. Os processos de negócio, que é como a forma como a organização trabalha, e depois a parte mais social, tem a ver com a política, a cultura, que já lá vamos, não é? Portanto, isto são as características principais das organizações. Sobre processos de negócio, eu acho que é importante salientar aqui que os processos de negócio são constituídos por atividades definidas por procedimentos, não é? Em inglês é procedures ou standard operating procedures, e é a coleção desses procedimentos que formam os processos de negócio e, por sua vez, depois a organização privada ou pública é composta por processos de negócio, sendo que os públicos normalmente têm que cumprir ainda mais leis que as organizações privadas. Pronto, outra perspectiva sobre as organizações tem a ver com a sua organização política, não é? Porque elas são compostas por pessoas e as pessoas têm os seus pontos de vista, que são necessariamente diferentes. O departamento de marketing quer trazer clientes, mas o departamento de vendas não quer só trazer, quer vender produtos e serviços a estes clientes
pelo valor mais alto possível, mas talvez não o mais alto no sentido do lucro, porque o lucro já é o departamento financeiro que quer ter, enquanto que o departamento normalmente de produção está sempre preocupado em fazer as coisas de uma forma standard, com custos mais baixos. Portanto, cada departamento, cada nível hierárquico tem os seus objetivos e entram em oposição e às vezes até em contradição dentro das organizações. Estas relações políticas dentro da organização são muito importantes para os sistemas de informação, porque, como vamos ver, tem um papel muito importante, nomeadamente na implementação desses sistemas. A cultura organizacional é outra característica das organizações que é muito importante para os sistemas de informação e basicamente tem a ver com, portanto, em inglês são as assumptions, não é? Portanto, os pressupostos, não é? Que as pessoas têm, e as pessoas e os grupos de pessoas dentro dessas organizações. Por exemplo, numa organização muito hierarquizada, há um pressuposto que é o chefe decide e o subordinado executa. Por exemplo, numa organização mais plana, já não será bem assim. Portanto, e essa cultura varia não só de organização para organização, como dentro da organização em departamentos e também entre países e hoje em dia cada vez mais as próprias pessoas podem vir ter de países diferentes e terem também a sua própria cultura diferente, não é? Depois há também o ambiente organizacional, que tem a ver com a organização como um todo, não é? Por exemplo, se a organização é mais aberta, mais fechada, se está habituada a inovar mais rapidamente ou não, e isso também tem um grande impacto, nomeadamente na implementação de novos sistemas de informação. Aqui o papel da tecnologia nas organizações, depois também há uma questão, uma característica importante que tem a ver com as tecnologias disruptivas. Quanto menos a tecnologia alterar a organização, mais fácil é introduzir essa tecnologia num sistema de informação e depois esse sistema na organização. Se forem tecnologias que tragam grandes alterações aos sistemas e portanto aos processos, não é? Porque os sistemas suportam os processos, por sua vez, em conjunto formam a organização, mais difícil será introduzir essas tecnologias, porque normalmente as pessoas reagem, como já vamos ver, às alterações. Portanto, quanto mais for disruptiva essa tecnologia, mais difícil, mas por outro lado, maior será o benefício e maior será o risco, mas maior será o benefício. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio, não é? Entre o nível de risco e de disrupção com os benefícios que têm de ser proporcionais. As organizações, segundo o livro, e não só, o livro por sua vez é baseado nesta área de conhecimento, existem várias formas de organizar uma organização, desde as startups, são completamente desorganizadas, quando estão a começar, até às máquinas burocráticas, no bom sentido e mau da palavra, que têm, normalmente são associadas às organizações maiores ou aos organismos públicos, não é? E, enfim, e depois há outras formas de organização, como por exemplo as empresas de profissionais, como os hospitais, as universidades e também os escritórios, por exemplo, de advocacia, que são chamadas burocracias profissionais nos Estados Unidos. Existem uma série de outras características das organizações, nós vamos entrar aqui em detalhe, o livro entra em algum detalhe, que eu aconselho fortemente, por exemplo, tem a ver com o tipo de liderança que pode haver nessas organizações. Depois, a nível financeiro e económico, também é muito importante, obviamente, não é? Nomeadamente nas organizações privadas, mas também nas públicas, porque começamos logo que a informática ou outras tecnologias de informação e comunicação têm um custo muito grande, não é? Mas também tem um grande benefício. Então é preciso avaliar a relação que existe entre esse custo, que se for, pode ser um custo operacional, um investimento, não é? Um custo de capital, e então a partir daí passa a trazer um benefício. É preciso que esse benefício seja superior a esse investimento, com todos os custos que virão depois a seguir de manutenção desse investimento. Portanto, é importante fazer esse balanço e cada vez mais com o cloud computing, o que está na moda realmente é não investir em tecnologia diretamente, mas sim comprar serviços que estão disponíveis no mercado. Mais sobre isto durante a disciplina. Há uma característica interessante das organizações que tem a ver com as organizações compram e vendem serviços e produtos entre elas, não é? Há um custo muito conhecido na economia que é o custo das transações, que é o custo de trocar esses bens, esses produtos e serviços entre as organizações. É um custo muito elevado e que cada vez utiliza mais tecnologia. Portanto, é uma área
onde os sistemas de informação podem ter um impacto económico muito grande e, inclusive, eu vou colocar depois no site da disciplina um vídeo para uma aula só sobre este aspecto que é extremamente interessante. Há um outro conceito que o livro também fala, muito interessante também, que até é raro e fico muito satisfeito que o livro fale sobre isto, tem a ver com a teoria dos agentes. Que à medida que os gestores delegam nos seus subordinados uma responsabilidade, esse subordinado, porque é uma teoria muito conhecida, vai executar essa tarefa com menos dedicação que o gestor. E à medida que vamos descendo na organização, pior será. Portanto, a informática pode contribuir também para resolver este problema. Depois, os sistemas de informação têm um grande impacto também a nível comportamental e organizacional, nomeadamente nas hierarquias, que agora com a informática podemos ter muito menos gestores, as pessoas podem colaborar muito mais efetivamente, também já não há aquela mania dos títulos tão grandes, porque na internet é difícil saber quem é doutor ou quem é engenheiro, e tudo isso aumenta a produtividade e reduz os custos das organizações. Voltando a um assunto que já mencionei muito por alto, agora mais a sério, tem a ver com a resistência à mudança que as pessoas dentro das organizações têm em relação a tudo o que sejam alterações. E um sistema de informação vai alterar sempre qualquer coisa, nomeadamente a nível dos processos, mas também a nível de responsabilidades, de quem é que é dono da informação, e vai ter sempre resistência à mudança. E quanto mais alterar, maior será essa resistência à mudança. É muito importante um profissional desta área compreender essa resistência à mudança para ter menos problemas quando se está a implementar um novo sistema de informação. Esta é a maior causa de falha dos projetos de sistemas de informação e, portanto, é fundamental que se compreenda o que é e como é que pode ser gerida essa resistência à mudança. Finalmente, temos o papel da internet, não é? A internet é uma tecnologia, mas é uma tecnologia horizontal, porque está hoje em dia dentro de quase todas as outras tecnologias, não é? E é utilizada para muitas coisas dentro das organizações. Em particular, os dois assuntos que falámos agora mesmo têm a ver com os custos de transação. Por exemplo, a internet pode ser utilizada para trocar dados e informação entre organizações através da internet e baixar os custos de transação, também a nível dos custos para resolver o problema dos agentes, ou os custos dos agentes. Também pode ser utilizado, por exemplo, para gerir grandes números de pessoas, sem precisar de grandes números de gestores para gerir essas pessoas. Quando nós estamos a desenvolver ou planear, implementar um novo sistema de informação, temos que ter atenção a todas estas características e a todos estes conceitos que existem nas organizações, a cultura, a política, as pessoas, os grupos de pessoas, os departamentos, o tipo de liderança, o ambiente, os processos de negócio que existem nas organizações. Portanto, é importante que um profissional de sistemas de informação perceba de organizações para conseguir implementar e gerir esses sistemas de informação da forma mais eficiente e efetiva possível. O livro fala-se também sobre um modelo das forças competitivas de Porter, que é basicamente um modelo para compreender e gerir a estratégia, que aqui acho que não faz muito sentido, está muito melhor explicado no livro, em particular os competidores, as entradas no mercado, os clientes, os produtos ou serviços substitutos e os fornecedores, e devem realmente ler essa parte do livro, que é um modelo muito conhecido, muito utilizado. O livro, mais importante ainda, explica também 4 tipos de estratégias que as organizações podem adotar para aumentar a sua força competitiva no mercado, e isto sim é importantíssimo, porque os sistemas de informação normalmente são implementados para apoiar uma destes 4 tipos de estratégias. Tem a ver com baixo custo, diferenciação do produto ou do serviço, focar num nicho de mercado e satisfazer aqueles clientes muitíssimo bem, ou ter uma grande intimidade na relação com os clientes. São os 4 tipos de estratégias genéricas que estão explicadas no livro e são fundamentais para qualquer profissional de sistemas de informação compreender.
Na segunda parte deste capítulo 3, vamos continuar então e o livro começa por ver qual é que é o impacto da internet na vantagem competitiva das organizações. A internet tem sido realmente uma tecnologia transversal, horizontal, que tem tido um impacto enorme, porque é que eu chamo uma super tecnologia, porque depois ela própria cria uma série de novas tecnologias que depois são usadas em muitos tipos de sistemas de informação. Nós temos muitos exemplos de indústrias que foram completamente alteradas, transformadas pela internet, com o impacto da internet. Talvez o exemplo mais óbvio de todos, que também vem no livro, são as agências de viagens. Hoje em dia, mais de metade das viagens são reservadas, os voos e os hotéis, na internet. Já agora, eu próprio, por exemplo, hoje em dia, que felizmente ou infelizmente viajo muito, nomeadamente para ir a conferências científicas, tento reservar sempre na internet porque é muito mais conveniente, é muito mais barato e nós podemos escolher o hotel onde ficamos, o voo onde vamos e realmente é muito mais prático ir pagar com o cartão de crédito do que estar a lidar com uma agência de viagem. Obviamente que as agências de viagens têm um grande problema para resolver porque cada vez têm menos negócio. Mas também os livros, já li o meu primeiro livro em formato de e-book, no Kindle da Amazon, e eu sou um grande comprador de livros, continuo a comprar em papel, mas já fiz essa experiência e posso dizer que foi muito semelhante, até com algumas vantagens, embora também algumas desvantagens. Eu gosto de sublinhar os livros. No e-book acabei por não sublinhar. A música, que foi totalmente alterada, as vendas de CDs estão a cair a pico hoje em dia e estão a ser substituídas pelo iTunes e agora por outros novos formatos de streaming também, e por aí em diante. Há muitas indústrias que estão a ser totalmente alteradas pela internet, mas também existem uma série de outras alterações ou de impactos da internet nas organizações e não apenas estas transformações tão disruptivas, como por exemplo a standardização, o nivelamento da competição, que aumenta o nível de competição e, portanto, aumentar o nível de competição, em princípio, reduz também os custos e aumenta a qualidade dos serviços e também é uma nova oportunidade para novos modelos de negócio, novas marcas e, portanto, muitas novas empresas. Eu também sou um grande mentor, faço muito mentoring de startups, estou muito ativo na área do empreendedorismo, já há vários anos, mas hoje em dia mais como mentor, mas também como empreendedor, e vejo realmente que a quase totalidade das startups hoje em dia utilizam a internet, se não para fazerem tudo, fazerem mais de metade, não é? E nomeadamente a parte toda de marketing, de vendas, hoje em dia normalmente é baseada na internet, mesmo que a empresa não venda produtos ou serviços digitais. Portanto, a internet é uma tecnologia fundamental hoje em dia nos sistemas de informação. Outro conceito importante que tem a ver com as organizações que é importante perceber é que elas próprias internamente também existem clientes e fornecedores, entre aspas, dentro das próprias organizações. Porque enquanto as organizações vendem e compram a outras organizações, dentro das organizações também há departamentos, não é? Ou funções que também prestam serviços uns aos outros. E é importante perceber este tipo de organização para compreender melhor como é que os sistemas de informação podem ser utilizados nessas organizações. O livro fala bastante sobre este assunto, que é um assunto extremamente interessante e penso que devem ler esta parte do livro com bastante atenção. Em particular, o modelo separa entre as atividades primárias e as atividades de suporte. Suporte, por exemplo, o Departamento de Sistemas de Informação é um departamento de suporte, mas também, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos, também é um departamento de suporte, e também o Departamento Financeiro, por exemplo. Os departamentos ou as atividades primárias dentro das organizações são, por exemplo, as compras, as operações, as vendas e o marketing, o serviço ao cliente, portanto, são aquelas atividades que acrescentam valor diretamente ao produto ou ao serviço que a organização vende ou presta. É muito importante perceber, principalmente porque dentro das organizações há atividades destas que têm problemas, outras que se calhar não têm, e os sistemas de informação devem ser focados em algumas atividades e não em todas ao mesmo tempo. É uma forma de olhar para as organizações. Finalmente, e porque esta parte é muito curta, temos um outro caso de estudo. Neste caso é sobre os fabricantes de automóveis,
que têm tido uma imensa evolução, muita inovação na sua indústria em resultado das tecnologias. O exemplo que este estudo endereça tem a ver com a utilização da tecnologia dentro dos próprios carros. Não tanto, por exemplo, vender os carros na internet, mas sim a utilização de software nos automóveis. Hoje em dia, mais de 40% do custo de um carro é diretamente relacionado com tecnologia, hardware, software, comunicações, e cada vez vai ser mais assim. Eu até gosto de dizer que os carros daqui a 2, 3, 4, 5 anos não vão ser uma peça mecânica com tecnologia, vão ser sim um computador com 4 rodas. Porque o próprio motor, cada vez mais, injeção eletrónica, ABS, o próprio sistema de suspensões, o próprio direção do carro, é tudo com muita tecnologia e, obviamente, o infotainment, os GPS, os vídeos, toda a parte de som, de música do carro, tudo isso também usa muita tecnologia. Bem-vindos à terceira parte do capítulo 3. Esta terceira parte começa por falar das redes de valor ou das cadeias de valor, que cada vez são mais redes, porque deixam de ser lineares e passam a ser multidimensionais, que as organizações formam entre si. Portanto, hoje em dia as organizações não podem ser vistas isoladamente, têm de ser vistas nessas cadeias ou redes que já não são lineares e que têm os seus custos de transação para falarem umas com as outras e onde o papel das tecnologias e dos sistemas de informação é cada vez mais importante para gerir essas redes e para reduzir os custos de transação entre essas organizações. O livro, mais uma vez, explica este tema em grande pormenor, dá vários exemplos de redes deste tipo, o tipo de relações que as organizações têm com outras organizações, obviamente os clientes, também, obviamente, se calhar os fornecedores, já não estão, obviamente, se calhar outros fornecedores indiretos, outros parceiros, parceiros para produzir o produto ou complementar o serviço, parceiros, por exemplo, revendedores, distribuidores, para chegar até aos clientes, parceiros também tecnológicos, cada vez mais, parceiros financeiros e por aí em diante. Portanto, é uma área muito interessante que complementa todo o conhecimento sobre organizações individuais. Os sistemas de informação depois podem ser utilizados para atingir estas vantagens competitivas das organizações e das próprias redes de organizações. O livro traz vários exemplos, que eu não vou agora estar aqui a detalhar em pormenor, mas podemos dar como exemplo, na área financeira, os bancos que hoje em dia utilizam as tecnologias para criar grandes vantagens competitivas, nomeadamente os bancos chamados online, os bancos focados na internet. Em Portugal temos o BIG, o BEST, o Ativo, que são bancos muito focados na internet e, portanto, tiram um grande partido das tecnologias, por exemplo, para reduzir os custos, podendo assim, por exemplo, remunerar os investimentos com taxas mais atrativas aos seus clientes, não é? Mas também não é só aí, não é? As tecnologias também podem ser utilizadas para ir à parte nuclear das organizações e tirar partido dessas tecnologias para, por exemplo, reduzir custos em atividades que as organizações já faziam há muitos anos, mas agora podem fazer de uma forma mais eficiente e, principalmente, mais efetiva, não é? A nível de redes, estas redes de valor das organizações, além de reduzir os custos da transação, as tecnologias também podem ser utilizadas para também aumentar ou tirar partido das estratégias das próprias redes, não é? Por exemplo, criando empresas virtuais que conseguem fornecer um produto que qualquer organização separadamente não conseguia, mas que agora, utilizando a internet, por exemplo, ou outras tecnologias, conseguem montar esse produto para os seus clientes, embora o produto seja composto por várias organizações. Eu dou um exemplo que não está no livro, pelo menos nesta parte não está no livro, que a Amazon, quando vende um livro, é entregue pela DHL, por exemplo. São duas empresas que se associaram. Para nós é apenas a Amazon, mas depois a entrega é feita por uma outra empresa que é praticamente transparente, e tudo isto tendo partido de tecnologias e da própria internet. É um exemplo que eu acho bastante interessante. Outro impacto que a internet tem nas organizações tem a ver com a parte económica e financeira,
porque nas organizações, ou enfim, no estudo das organizações, estudo económico das organizações, existe uma lei que os retornos são cada vez menores à medida que se vai continuando a investir. Na tecnologia isso não é bem verdade. Os retornos não têm necessariamente de ser cada vez menores, pelo contrário. Se nós estivermos sempre a trabalhar em rede, quanto maior for a rede, maior é o valor da rede. Portanto, esses investimentos podem ser crescentes, o que é muitíssimo interessante, porque estamos a alterar algumas das leis económicas, a própria internet, as novas tecnologias estão a alterar algumas das leis que se pensavam que eram universais, porque a forma como as organizações tiram partido da tecnologia não é a mesma forma como tiravam partido, por exemplo, das pessoas ou de outros recursos, não é? Nomeadamente do próprio dinheiro. Não é? E isto acho que é muito interessante também, e o livro explica tudo isto em muito mais pormenor. O livro depois dá exemplos, por exemplo, uma empresa virtual. Uma empresa virtual é aquela que utiliza a internet para distribuir uma grande parte das suas operações, nomeadamente para distribuir e vender e fazer marketing dos seus produtos. Hoje em dia, com as startups digitais, nós conhecemos muitos exemplos deste género, só que aplicados a indústrias mais tradicionais, nomeadamente o exemplo que o livro utiliza é de uma empresa que vende roupa, já não é tão conhecido, se calhar, não é? E o livro tem esse exemplo bastante bem explicado, não é? Enfim, existem uma série, depois de outros conceitos à volta deste, que o livro vai explicando, que tem a ver como é que a internet também pode impulsionar ou apoiar estes ecossistemas, que não é só as redes, são ecossistemas completos de organizações tirando partido dessas tecnologias. Portanto, enfim, mais ou menos em forma de resumo, não é? A internet pode ajudar, através dos sistemas de informação, as organizações de várias formas e não só efetivos, e portanto de tirar partido para os seus objetivos estratégicos, que é aquilo que as organizações realmente pretendem.